Você já imaginou que massa seria se a Dona Florinda decidisse ser amiga do seu Madruga? Se o Tom parasse de perseguir o Jerry? Ou se o Dick Vigarista ganhasse uma corrida honestamente? Parece impossível acontecer essas coisas, né? Mas impossível também a conversão do orgulhoso Nabucodonosor. Eu achei que depois dos hebreus lá na fornalha ardente e tal, ele vê Jesus ali dentro, ele teria baixado a bola. Mas não. O que mudou foi só o respeito dele em relação aos três amigos e a Deus. Mas ele ainda se achava muito poderoso para precisar desse Deus. Será que no capítulo dessa semana essa história terá um desfecho diferente dos outros episódios? O capítulo 4 de Daniel conta que o rei Nabucodonosor teve mais um sonho. Pois é, sonhador demais esse garoto, né? Mas dessa vez ele não esqueceu não. Ele se lembrava de cada detalhe. Daniel foi chamado e o rei disse: "Essas são as visões que tive quando estava deitado na minha cama. Olhei e ali adiante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu e era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos e nela havia alimento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam abrigo e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam da árvore. Nas visões que tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo que descia do céu e ele gritou em alta voz: derrubem a árvore, cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos, mas deixem o toco e as suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e com os animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada e ele será como um animal, até que se passem 7 tempos." Nabucodonosor estava muito confuso e, para deixar o sonho ainda mais estranho, ele conta que um ser celestial veio e disse: "Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, seja lhe dado coração de animal e passem sobre ele 7 tempos." Eu não entendi o que ele falou. A essa altura, o semblante de Daniel já tinha se transformado. Ele tinha já sacado que o sonho estava mais para um pesadelo na vida do rei do que para qualquer outra coisa. Só que ele teve que revelar a verdade. E ele disse: "Tu serás expulso do meio dos homens e viverá com animais selvagens. Comerás capim com os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e o dá a quem quiser. A ordem para deixar o toco de árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia a todos os teus pecados e a tua maldade, pratique a justiça e tenha compaixão dos necessitados. Talvez, então, continues a viver em paz." Deus conhecia o coração de Nabucodonosor e sabia que ele ainda tinha muito orgulho lá dentro. Prova disso foi quando ele reagiu à interpretação de Daniel, dizendo que não era merecedor de tudo isso, já que ele tinha tanto poder. Aqui fica claro que o maior pecado de Nabucodonosor era orgulho. Ele se achava demais. Ele se orgulhava em ter construído uma cidade mais incrível ali do mundo antigo, isso é verdade, mas ele se esqueceu que tudo isso foi construído com o trabalho de escravos e com exploração dos mais pobres. O orgulho de Nabucodonosor não apenas o impediu de reconhecer a Deus, mas também o fez ignorar as dificuldades dos necessitados. O orgulho, gente, nos leva a esquecer o quanto somos dependentes de Deus para todas as coisas. Será que você tem feito isso também? Daniel aconselhou o rei a se arrepender dos seus pecados, das suas maldades e tratar bem os mais necessitados para que Deus tivesse compaixão dele. Ou seja, temos que ter compaixão dos outros para que Deus tenha compaixão da gente. Mas mesmo tudo isso, Nabucodonosor recebeu por um ouvido e deixou sair pelo outro. 1 ano depois da revelação, o rei estava andando no palácio e pensando no quão incrível ele era, olhando para tudo que ele construiu, na Babilônia, se orgulhando de si mesmo. Ah, Nabucodonosor, se você tá indignado com cabeça dura do Nabuco, comenta aqui embaixo, Nabucodonosor cabeça dura, hashtag. Nesse momento, uma voz do céu veio e disse: "É isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim, como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer." De repente, o rei foi tomado por uma condição mental que o levou a ser expulso do palácio real. Estudiosos acreditam que ele teve uma doença chamada licantropia ou zootropia clínica, onde a pessoa começa a agir como se fosse um animal. Deus deu um ano para que o rei se arrependesse e reconhecesse que o Deus do céu era o Deus verdadeiro. Mas ele não aceitou. Depois de tantas provas claras, ele ainda duvidou da capacidade de Deus de cumprir o que ele promete.
Que homem cabeça dura. Ao privar o rei da autoridade real e enviar ele para viver com os animais do campo, o Senhor deu uma oportunidade para que ele reconhecesse a sua total dependência dele. Depois de 7 anos vivendo num pasto, o rei voltou ao seu entendimento e reconheceu a glória de Deus. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Ele se converteu, amém! Nossa, gente, achei que esse dia nunca ia chegar. Que alívio! Grandes mudanças podem acontecer quando a gente levanta os nossos olhos para o céu. Assim que o rei teve a compreensão de volta, ele deu provas de que havia aceitado e aprendido a lição. Prova da sua conversão é que o próprio capítulo 4 de Daniel é escrito por ele. O fato dele ter começado o verso 34 com a frase "Eu, Nabucodonosor, levantei os olhos para o céu", mostra como tudo muda quando a gente olha para o alto. Esse olhar para cima sinaliza a mudança de mentalidade que Nabucodonosor passou. Antes, quando era orgulhoso, o rei olhava para baixo em sinal de desprezo. Agora, quando olhou para cima, de onde vem todo o poder e sabedoria, 3 coisas importantes aconteceram. Primeiro, ele foi curado da sua doença mental, ele tornou a ter entendimento. Segundo, ele reconheceu o Senhor, o Deus, como soberano do universo. E terceiro, ele foi restabelecido ao trono real. Que incrível! Quando a gente para de olhar para nós mesmos, a gente consegue enxergar a Deus. O que tem te tornado orgulhoso? Será que tem algo na sua vida que tem te impedido de enxergar as bênçãos de Deus? Resumindo então, primeiro, não seja orgulhoso. Nada do que você tem ou é eterno. Não deixe que a glória terrena te impeça de aceitar a Deus como dono de tudo. Segundo, aprenda a reconhecer a Deus. Nabucodonosor teve várias oportunidades para adorar e reconhecer a glória de Deus, mas ele se recusou até chegar no fundo do poço. Terceiro, não se recuse a enxergar os sinais de Deus. Às vezes, uma bênção, um milagre pode acontecer na nossa vida e a gente se recusa a acreditar e aceitar que foi um favor de Deus. Gente, Deus está constantemente se esforçando para se mostrar presente na nossa vida. Enxergue isso. Quarto, sempre olhe para cima, para que você nunca se esqueça de que existe alguém maior do que você e que jamais vai abandonar você. Deus continua a mudar corações no dia de hoje. Não importa quanto orgulhosos possam ser ou parecer, quão pecaminosos possam ser, no Altíssimo Deus há misericórdia, há poder para transformar pecadores rebeldes em filhos do Deus do céu. Você nunca foi longe demais. Sempre há espaço no coração de Deus para um filho orgulhoso. Esse mês eu ouvi uma frase que fez muita diferença na minha vida. A frase dizia: você não precisa aceitar para pertencer. Você já é de Deus, quer você aceite ou não. Nabucodonosor sempre foi de Deus, ele ia aceitando ou não. Nós só precisamos reconhecer e tudo vai ser diferente na nossa vida. E aí, a fim de se tornar humilde e aceitar que você já é o que você sonha em ser? Então, galera, a gente tem um presente esse trimestre para você que quer se aprofundar na história de Daniel. Clica na descrição, no link que eu deixei, ou entre em contato com a gente por esse WhatsApp aqui na tela para poder receber na sua casa esse estudo bíblico totalmente grátis, ou então fazer ele online, que tem a opção também, beleza? Pede aí que tá muito top.